peço para que você abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, e nós vamos ler os 3 primeiros versículos de Hebreus capítulo 12. Hebreus é uma carta escrita numa época de intensa perseguição do Império Romano contra os cristãos. E os cristãos sendo perseguidos por causa da fé, por causa do senhorio de Cristo, acabam dizendo, vamos voltar ao judaísmo, porque os judeus não estavam sendo perseguidos, e nunca foram perseguidos pelo Império Romano, mas os cristãos sim. Então eles diziam, a gente continua crendo em tudo que nós estávamos crendo com respeito a Cristo, mas vamos voltar ao judaísmo de forma que não seremos mais perseguidos. Vamos ser assim como que nominalmente judeus, na prática cristãos e meio assim escondidos, para que o Império Romano não nos pegue, não nos prenda, não nos torture, não nos mate por sermos cristãos. Essa carta, na verdade, não é uma epístola, não é uma carta no modelo que outras cartas do Novo Testamento têm, como, por exemplo, as cartas de João, ou as cartas de Paulo, ou a carta de Tiago. Não, é um modelo diferente. Na verdade, Hebreus era uma pregação escrita, um sermão escrito de chamada de atenção a esses cristãos que estavam querendo voltar, querendo dar um passo atrás para se livrarem da perseguição. E a ideia, todo o escrito de Hebreus, todo esse sermão, teria uma palavra-chave, uma expressão-chave: não retroceda, não volte atrás. Não volte atrás, porque Cristo é superior à lei de Moisés, os ritos da velha aliança já foram cumpridos e agora nós estamos no tempo da graça. Cristo já se fez sacrifício e cordeiro por todos nós, não voltem atrás. Então, a palavra-chave de Hebreus é constância. Tarefinha de casa, leia os capítulos de Hebreus. Em um dia você consegue ler a epístola inteira sob este ponto de vista. Eu não posso retroceder na minha fé. Mas esta é uma carta atual. Ela é para hoje também, é para os nossos dias, é para a gente que está pensando em voltar atrás, gente que quer dar um passo atrás. E quando nós vamos para o capítulo 12, parece que nós encontramos o ápice, o apogeu desta carta. E o autor, logo nos 3 primeiros versículos, compara a vida cristã a uma corrida que naquela época estava nascendo, a chamada maratona, quando os soldados que tinham vencido uma batalha elegeram lá o soldado mais rápido e o que tinha melhor resistência para levar a boa notícia para Atenas de que a batalha foi vencida. Então esse soldado cruza toda uma planície de 42 quilômetros e chega e dá a notícia. Só que ele chega tão exausto que dá essa notícia da vitória, da batalha, que quando ele termina de dar a notícia, ele morre de exaustão. E parece-me que o autor aos Hebreus, aproveitando um ensejo esportivo da época, é que está escrevendo os 3 primeiros versículos. Leia comigo. Portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo,
para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Porém, eu estava falando da corrida da maratona. E é interessante que quando a maratona, depois, virou uma moda da época, e até hoje existe essa corrida, a mais longa do atletismo, com 42 quilômetros, 195 metros. Porém, quando a prova sai de um estágio e vai para a rua, e quando volta, o estágio está lá, as pessoas estão lá aguardando os primeiros a chegar, e estão aplaudindo, e é nesse clima de festa que vai acabando os Jogos Olímpicos normalmente. Pois bem, dessa forma, lembre-se deste quadro ao longo desta pregação. O atleta que ganhava a prova, ele recebia um prêmio chamado louro da vitória, que colocava como que uma pequena coroa de ramos sobre a cabeça, e conforme ele se apresentava nos ambientes públicos com aquela coroa, ele era mais respeitado. Em muitas ocasiões, os atletas ganhadores de lutas ou de corridas tinham a liberação, a dispensa dos seus impostos na cidade, no Império Romano ou no Império Grego, de forma que se tornavam como que heróis. Só que alguns terminavam essas corridas muito bem, um só ganhava, outros terminavam exauridos, outros nem terminavam e ficavam pelo meio do caminho. Mas é fato que a arena toda, o coliseu todo, ficava ali aguardando até que o último atleta chegasse, para que então aplaudisse, desde o primeiro até o último, e fossem para casa. Pois bem, pensando nessa cena, é que eu penso que o autor está escrevendo esses 3 versículos e deixando algumas orientações, 3 orientações para a nossa corrida cristã, para a nossa corrida de fé, para a nossa corrida espiritual. E a primeira orientação é essa, que nós precisamos seguir critérios para uma boa corrida. Veja comigo o versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Assim como um atleta precisa de concentração, de autodisciplina, de ritmo constante, de treinamento na vida com Deus, da mesma forma, na vida cristã, da mesma forma, na vida de oração, da mesma forma, na corrida da fé, a analogia é perfeita desses 3 versículos. O primeiro critério: livremo-nos dos embaraços. Aquilo que nos embaraça, é o que diz o versículo 1, desembaraçando-nos. Essa expressão quer dizer no seu original, deixando de lado tudo aquilo que gera um peso a mais, tudo aquilo que gera um atrapalho na hora da corrida, na hora da competição. Antes de uma prova, antes de uma corrida, o atleta tira o moletom, a blusa, o relógio, o celular, o boné, a chave do carro, a carteira, deixa em algum lugarzinho ali e vai se aquecer apenas com a camiseta, o calção e o tênis. Todas essas coisas que ele deixou de lado são úteis, mas não para aquele momento da corrida. São úteis, mas não para o momento em que ele precisa estar com o corpo mais leve. E todos nós estamos sendo chamados para uma corrida espiritual, para uma competição a nível espiritual. Todas essas coisas são úteis, mas elas se tornam sobrecarga quando alguém precisa de concentração máxima, roubam o ânimo. E não são coisas que são chamadas de pecado nesse primeiro momento, mas são chamados de peso,
de embaraço. Isso me faz lembrar o pastor Carlos Queiroz, chamado queridamente por todos nós de Carlinhos Queiroz. Mora lá no Nordeste, lá pertinho de Natal, Rio Grande do Norte, um dos grandes preletores. Você vai encontrá-lo sempre pregando em congressos que trabalham questões relativas ao serviço cristão, à obra cristã, à diaconia, etc. E ele, num desses congressos, disse o seguinte: nesse ano eu decidi aliviar a minha bagagem. Como assim aliviar a bagagem? E aí ele começa a explicar. Ele disse: eu tinha tantas preocupações, desde o começo do dia até o final do dia, com e-mails para responder, boletos para pagar, telefonemas para responder, discussões para participar, dívidas, prestações, compromissos, horários, cobranças, etc. E a minha vida foi se tornando pesada. Aí o tempo que sobrava, sim, eu estava ali envolvido com o ministério, mas cada vez sobrando menos tempo. Portanto, o ministério se tornou um peso. E ele disse o seguinte: esse ano, num passo de coragem, eu precisei cortar da minha vida várias coisas que me tiravam o tempo e me geravam preocupação, para que eu me concentrasse mais fielmente, mais intensamente a palavra de Deus, a pregação, ao ensino e a oração. Portanto, embaraços. Talvez, irmão, irmã, você tenha embaraços na sua vida, que não necessariamente sejam pecados, mas que são embaraços, que lhe tiram o tempo, que lhe amarram, que lhe impedem de ter comunhão mais íntima com Deus, lhe impede de estar mais intensamente envolvido com a obra de Deus, com o ministério, com a adoração. Um segundo critério, aí sim, o autor usa a seguinte palavra: e abandonemos o pecado que tenazmente nos rodeia. Pecado, aí sim, é o errar o alvo. Deus criou a mim e a você para a glória do seu nome, certo? Esse é o princípio mais básico da fé cristã. No chamado Catecismo Menor de Westminster, as criancinhas pequenininhas, já na sala da Tia Nalva, aprendiam isso, né? Para que Deus criou você? Para a glória do nome dele, tá? Então, nunca esqueça isso. Para que Deus criou a gente? Isso, aí, para a glória do nome dele. Mas tudo aquilo que faz a gente errar o alvo é pecado, pode ser chamado de pecado. Porque a gente aprendeu que pecado é só aquelas coisas feias e crassas assim, né? O que é pecado? Beber, jogar, fumar, adulterar, pecado. Daí a gente diz pecado. Mas de repente Deus tem propósitos na sua vida, e você está dizendo não a esses propósitos de Deus. E aí Deus te criou com um propósito, e você foge do propósito. Então é pecado. O fugir do propósito de Deus, o errar o alvo. E a Bíblia diz que o pecado tenazmente nos rodeia, quer dizer, como uma cola. Essa palavra quer dizer assim, como se a gente fosse correndo na carreira cristã, correndo a corrida, e ao lado um ser estranho querendo colar na gente para atrapalhar a corrida, que é chamado de pecado. O pecado que tenazmente nos sabota, nos rodeia e tenta nos tirar da corrida, tenta nos tirar dessa corrida espiritual. Essa é a primeira orientação, critérios. A segunda orientação, sejamos constantes, ou melhor, o terceiro critério, sejamos constantes. Corramos com perseverança, diz o texto da palavra de Deus. Uma das características do tempo em que vivemos é que a rapidez com que os projetos começam e já acabam, a rapidez com que alguém se empolga por alguma coisa e depois deixa de lado,
A rapidez com que pessoas, por exemplo, começam uma família e logo desembarcam, começam um casamento e logo saem fora, ou então começam a carreira cristã, a vida com Deus, e logo caem fora. Vivemos nesse tempo de inconstância. Gente que começa a amar a Cristo e logo desembarca. Gente que começa na vida da igreja e depois some. E a carreira cristã também merece esse cuidado, a constância. Esse comportamento atinge a igreja do Senhor. É por isso que em Hebreus, na mesma carta, capítulo 10, versículos 38 e 39, dizem as seguintes palavras: todavia o meu justo viverá por fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Deus falando, se o justo retroceder, voltar atrás, a minha alma, Deus dizendo, o meu ânimo, a minha boa vontade, já não está com ele. E ele termina no versículo 39 dizendo, nós porém não somos dos que retrocedem. Aleluia. Você quer repetir isso comigo? Levante sua mão assim e diga, nós porém não somos daqueles que retrocedem. Aleluia. Não retroceda. A vida cristã não dá resultados de maturidade imediatamente. Precisa de constância. O crescimento espiritual exige constância. O ministério exige constância. A caminhada com Deus exige constância, sim. Seja constante apesar de tempos incertos. Seja constante apesar de lutas e tribulações. Seja constante apesar de oposições. Seja constante apesar de tantas notícias ruins a respeito do amanhã e do futuro. Seja constante em Cristo. Seja constante na fé. Seja constante na adoração. Seja constante no amor cristão. Seja constante com a igreja. Seja constante com a comunhão, seja constante com o ministério, seja constante com o serviço cristão. Senão a palavra do Senhor senão a minha alma não me compraz nele. Outro critério, quarto deles, uma boa corrida. Para uma boa corrida, conheça bem o trajeto. Veja o que ele diz, a corrida que nos está proposta, final do versículo 1, a carreira que nos está proposta. Há um trajeto proposto por Deus. É aquilo que eu falei, cada um de nós foi criado, escolhido por Deus para de alguma forma diferente glorificar a Deus. Eu com os meus ministérios e dons, você com os seus, você com os seus, você com o seu temperamento, eu e você com formas diferentes de espiritualidade, de comunhão com Deus, mas todos nós temos um trajeto a cumprir. Todos nós temos uma corrida a fazer e temos que conhecer bem este trajeto. Os atletas maratonistas percorrem com muita atenção o trajeto no treino para conhecê-lo antes do dia da corrida. Eles querem saber exatamente onde vão virar cada esquina, cada melhor espaço para pisar, cada detalhe do trajeto. Eles precisam conhecer as subidas, as inclinações, as descidas, o chão irregular, as curvas, etc. Algum tempo atrás eu estava bisbilhotando sobre os corredores, sobre os atletas, e encontrei um atleta que estava em primeiro lugar numa das maratonas da Europa, se não me engano na maratona de Berlim, a mais famosa, e ele vinha à frente, quando de repente, por algum motivo de desatenção, ele errou o trajeto, e ele vai por um outro trajeto, alguns metros, e os atletas que vinham atrás, acertando o trajeto, passaram, e ele perdeu a chance de ser campeão naquela prova, porque errou o trajeto. Havia uma corrida proposta, e ele errou. Um outro tentou o atalho numa outra corrida, e o fiscal viu, imediatamente o desclassificou, e assim por diante.
Então há critérios para que eu e você corramos a carreira, a corrida que nos está proposta. Mas uma segunda orientação, nós precisamos de fontes de inspiração para fazermos essa boa corrida. A primeira inspiração, aqueles que já foram vencedores antes de nós. E ele cita aqui no versículo 1: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? Ele fala sobre elas no capítulo 11. Capítulo 12, então, é uma continuidade do capítulo 11. E o capítulo 11, nele nós encontramos aquela coluna, aquele elenco de heróis da fé. Aqueles que fizeram história na vida com Deus. Abel, Enoque, Abraão, Isaac, estão citados ali, heróis da fé, Jacó, José, Moisés, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, todos eles elencados ali. E você pode imaginar essa cena, você correndo a maratona da vida cristã, eu e você correndo entre nossas lutas, entre nossos acertos e erros, mas essa turma toda na eternidade, no céu, dizendo: vai lá, corre, porque eu também um dia corri, eu também passei por aí, corre que você vai vencer. Então hoje, quando nós estamos enfrentando lutas nessa corrida, saiba, nós temos uma nuvem de testemunhas, que quando olhamos para ela, nós nos inspiramos. Você entende isso? Que todos esses nomes do passado são inspiradores para nós. Quando eu leio a Bíblia Sagrada, eu cuido com cada nome de cada personagem da Bíblia, porque muitos deles me inspiram. Alguns me inspiram não me fazendo errar, porque são exemplos negativos. Muitos outros me inspiram fazendo orar com mais intensidade, adorar com mais intensidade como Davi, ou então ser fiel na liderança como Moisés, ou então pregar a palavra de Deus com ousadia e intrepidez como Pedro ou como Paulo, ou então o desprendimento que os profetas tiveram mesmo frente às oposições. Eles foram inspiradores para nós. E quando você olha essa nuvem de testemunhas e se inspira, a adrenalina sobe na hora da corrida e você corre mais, e você se sente mais encorajado. Quando eu leio sobre aqueles que fizeram a história da fé evangélica, como Martinho Lutero, João Calvino, Zwinglio, como aquele grande intercessor George Miller, ou o grande missionário Hudson Taylor, quando leio as histórias dos pregadores John Wesley ou George Whitefield, meu coração se incendeia, e isso me reanima, isso me faz correr a vida cristã com mais intensidade. Mas quem mais nos inspira? No versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Autor quer dizer o pioneiro, aquele que começa a corrida, o que lidera a fila. Consumador não é no sentido de cortar a fé, acabar a fé. Talvez essa palavra esteja mal traduzida para o português, mas a ideia é autor e aperfeiçoador da nossa fé. E a Bíblia diz nesse mesmo verso que ele suportou a cruz. Ele sabia que haveria de desfrutar a alegria final depois da missão cumprida. Veja ainda o versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, ele sabia do final da corrida dele, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, quer dizer, do desprezo, da humilhação, e está sentado à destra do trono de Deus. Ele correu até as últimas consequências.
E nessa última consequência ele suportou a cruz. E o texto está dizendo que nós devemos olhar para ele. O nosso maior exemplo, a quem nós devemos mirar os olhos e nos inspirar com maior intensidade. A Bíblia diz que ele suportou para depois ser coroado, para depois acontecer como o Salmo 24 diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Esse salmo é escrito pensando na entrada triunfal de Jesus no céu, depois do sacrifício, da ressurreição e da ascensão. Aleluia. Levantai, ó portas, há tanta glória que as portas têm que se levantar para entrar o Rei da Glória. Mas ele suportou a corrida, até as últimas consequências. E diz a Bíblia, assentou-se à destra de Deus. Quando você deixa de imitar Cristo, você corre o risco de desanimar ao longo da corrida. Quando eu e você deixamos de imitar Cristo, nós corremos o risco de nos desanimar ao longo desse trajeto. Então, olhe para Cristo, olhe para o alvo principal. Talvez você já tenha assistido a última corrida do ano, a mais famosa no Brasil, que se chama São Silvestre. Tem 15 quilômetros. E é interessante que, normalmente, quem ganha essas corridas é um atleta ou queniano, ou ugandense, ou etíope. E eles têm uma técnica muito interessante para correr. Você observa os primeiros quilômetros e já tem ideia de quem vai ganhar. Basta olhar o tipo de corrida, o tipo de olhar de cada um. Tem aqueles caras que vão assim, muito tranquilos, talvez vão lá em 5º, 7º lugar, e sem se importar muito, mas eles vão assim, mirando lá na frente, como se estivessem hipnotizados assim, e vão correndo, de repente passa por um, passa por outro, vai chegando no 3º lugar, 2º lugar, e de repente está em 1º lugar, e aí sobe a Brigadeiro e chega lá em 1º lugar. Você diz, mas como? O cara estava lá atrás. Mas ele tinha uma concentração assim, de olhar um ponto fixo, como se estivesse olhando algo perdido no ar lá na frente, e nessa concentração ele vai. E aí tem os mais novos, apavorados, que olham para o lado, ou de repente, depende do momento, já olham para trás, pior ainda, ou olham para baixo. E na carreira cristã, da mesma forma, se você olhar para baixo, você perde o ânimo. Se você olhar para o lado, você começa a se comparar. E não adianta se comparar, porque cada um está correndo a carreira cristã numa proposta diferente, num ministério diferente, num jeito diferente, mas todos nós estamos na mesma corrida. E se olhar para trás, você fica amarrado ao passado. Então, mire os seus olhos em Cristo, para que você seja um vencedor nessa corrida. Terceira e última orientação, nós precisamos de cuidados. Veja o versículo 3, terminando, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em vossa alma. Primeiro, cuidado com a fadiga, para que não vos fadigueis. É o cansaço extremo, é o corredor que continua na prova, mas já perdeu o ritmo, perdeu a graça de correr. Ele se desconcentrou, errou o ritmo e entrou em decadência. Começou bem e terminou mal. Começou rápido e terminou devagar. No atletismo a gente usa um termo dizendo assim, o fulano quebrou na prova. Quando diz quebrou, é que estava indo bem e de repente começou a perder o ritmo e termina andando. Um pregador famoso certa vez disse sobre a corrida cristã,
O problema é que muita gente boa fica cansada de ser boa mais depressa do que a gente ímpia fica cansado de ser ímpia. Então, nós não devemos nos cansar. Nós devemos ter constância. E devemos pedir renovo de Deus. Por isso, Congresso Renovo. Renovo de Deus, para em diversas áreas da nossa vida, nós continuarmos com bom ânimo, com ritmo, continuarmos a carreira que nos está proposta. E depois ele fala de um outro cuidado, que diz respeito a um problema pior ainda, o desmaio, desmaiando em vossa alma. Que quer dizer o seguinte, a perda total do ânimo. Trata-se de alguém que ficou tão exaurido na corrida cristã, que perdeu o ânimo e saiu da corrida. Não é o cara que termina devagarinho, né? Igual nós, Hudson. A gente vai competir, né? Já tem que se programar assim, pelo menos para terminar. Mas não é o cara que termina devagar. É o cara que não termina. Aquele que ao longo da corrida diz, acabou o ânimo, acabou a força, não adianta mais. Então cuidado no seguir a Cristo. Você não pode se cansar de Cristo. Você não pode se cansar da vida de oração. Eu e você não podemos nos cansar das pregações. Eu e você não podemos nos cansar das atividades cristãs. Porque muitos correm o risco de desmaiar na fé, perder totalmente o ânimo. Acontece que nessa corrida, concluindo, não há honras maiores ou honras menores em razão da ordem de chegada. Quem chegar é vitorioso. Chegou, já vai para o capítulo 11, a galeria dos heróis da fé. Fará parte da grande nuvem de testemunhas. Por enquanto nós estamos na corrida. E é por isso que o autor diz ali no versículo 1, também nós. Porque basta chegar, concluir, terminar. Basta cruzar a linha sem desistir. A parábola dos trabalhadores da vinha nos ensina exatamente isso. Uns começaram a trabalhar desde de manhã e trabalharam 6 horas, aliás 12 horas no dia. E receberam a paga. Outros começaram a trabalhar no meio do dia adiante, 6 horas apenas, e receberam a paga. Outros começaram a trabalhar na última hora, e diz a Bíblia que todos receberam o mesmo salário, a mesma paga. Isso significa que eu e você, independente da ordem que chegarmos nessa corrida, nós vamos ser alvos da graça de Deus e do grande prêmio que o Senhor nos tem preparado, morar com Ele pela eternidade. Aleluia. Uns chegam antes, outros chegam depois. O importante é chegar. Um corredor chamado John Stephen, da Tanzânia, estava ganhando a maratona em 1968, nos Jogos Olímpicos, no México. E ele estava indo muito bem, quando de repente, ao pisar num buraco, ele torceu o pé e correu o restante da corrida com o pé inchado, com dores horríveis, e chegou muito devagar em último lugar. E aí a reportagem perguntou para ele, por que o senhor não desistiu durante a prova? É um problema de saúde, é grave isso. E ele respondeu da seguinte forma, o meu país me enviou para cá sacrificialmente. E eu vim, não apenas para começar a prova, mas para ir até o fim, para terminar. Isso nos inspira na corrida cristã. Deus chamou a mim e a você para irmos até o fim. Aleluia. Para irmos até a faixa de chegada. Para irmos até o último passo, sem desistirmos. Por isso a epístola aos Hebreus, dizendo, não retroceda. Estamos numa corrida, não podemos retroceder.